te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas, diga comigo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem era Pedro? Pedro era homem que nasceu em Betsaida, viveu na Galileia, mais especificamente na cidade de Cafarnaum. Pedro era pescador, filho de Jonas, por isso que a Bíblia, Jesus vai dizer, bem-aventurado és tu, Simão Bar Jonas. A palavra Bar vem do aramaico, que quer dizer filho. Bar Jonas, filho de Jonas. A palavra Bartimeu quer dizer filho de Timeu. Então o nome de Bartimeu não era Bartimeu, então era simplesmente filho de Timeu. Tá. E ele era irmão de André. Ele tinha, ele era sócio de João. Eles tinham uma empresa de barco. Está na Bíblia isso. Está na Bíblia que ele era um empresário, eles eram sócios. O nome dele em hebraico, o nome dele em hebraico é Simeão. Esse é o verdadeiro nome de Pedro, Simeão. Mas trazido para o grego, Simão. Só que Jesus vai mudar o nome de Pedro. Jesus fala assim, ó, Simeão não fica bom para você, nem Simão. A partir de hoje seu nome será Cefas. Cefas vem do aramaico, que quer dizer pedra. Só que não é pedra grande, pedra pequena. Cefas, em aramaico, nome de Pedro, e traduzida para o grego, quer dizer Petros. Pedra pequena, pedregulho, pedrisco. Enquanto Petra quer dizer pedra grande, Petros, pedra pequena. Jesus disse para Pedro, mas pedra, uma pedrinha, pedra pequena. Esse nome Jesus coloca. Até tudo bem, deu para entender? Tá. Bom, esse Pedro que nós falamos aqui, ele era analfabeto. Ele não sabia ler e escrever, não sabia ler e escrever. Ele não foi formado ele não teve uma formação acadêmica. Ele não foi formado aos pés de um sacerdote. Ele não era doutor da lei. É isso que a Bíblia vai dizer. Como Paulo, por exemplo. Ele não, quando era criança, ele não frequentou a escola do sacerdote. Sabia ler, sabia escrever, mas nas escrituras Pedro era analfabeto. Bom, quando Jesus encontra Pedro pela primeira vez, a Bíblia vai dizer que Jesus encontra Pedro, em Lucas capítulo 5, versículo 10. Jesus vai encontrar Pedro quando Pedro estava nos dias mais difíceis da sua vida. Pedro estava frustrado. Ele havia pescado a noite toda e não apanhou nada, e apanhou a noite inteira. E agora na beira da praia, lavando as redes, sem pegar um peixe, e parece que pobre é um problema mesmo, né? Quem sabe ele pensou, ele viu uma multidão vindo e falou, hoje que eu podia vender todos os peixes aqui na praia mesmo, não catei nem um lambari, nem uma biava. E vê Jesus vindo ao encontro dele, e aí Jesus chega para ele e fala, Pedro, para ele assim, ó, você me empresta seu barco? Por que você não quer meu barco? É que eu preciso pregar o sermão e eu preciso do seu barco. Por que Jesus pediu o barco dele para pregar o sermão? Porque naquele tempo não tinha esse microfone. Então os recursos que Jesus usava para pregar para 5.000 pessoas, se eu falasse o microfone aqui, ó, se eu falasse o microfone, tem gente que já não vai me escutar direito.
Como que Jesus fazia para pregar para 5.000 pessoas? Ele pregava nas montanhas, porque dava eco, ou usava o mar, porque o vento soprava as suas costas e levava a sua voz longe. Então ele colocava o barco no mar e a voz dele ia longe. Eu quero o seu barco para fazer dele um público. E Pedro pensou, já não preguei nada, a noite inteira. Se ele falasse assim, eu quero alugar o seu barco, ele queria emprestar. Né? Ele não queria alugar, ele queria emprestar o barco. Mas ele pensou, esse homem aí, ele quer o meu barco para fazer algo missionário. Sabe o que me chama a atenção em Pedro? Que ele não havia pescado nada, mas ele estava lavando a rede, ele estava consertando a rede. Como quem diz, eu não peguei nada hoje, mas amanhã eu vou pegar, eu não vou desistir, eu não vou parar. E aí, quando Jesus entra na história, tudo muda, meu irmão. Ele falou, tá bom, aí eu vou emprestar o barco para o senhor. Aí emprestou o barco e Jesus pregou o sermão. Eu não sei se ele pregou 1 hora, 2 horas, 3 horas, que eu vou pregar aqui 3 horas hoje. Aleluia! Não sei quanto ele pregou, mas ele pregou o sermão dele, lá no raso. Aí depois que ele prega o sermão no raso, ele fala para eles, agora vocês vão lá no alto mar. Ei, quer ir para o alto mar? Quer ter experiências grandes? Começa no raso. Como é que eu começo, pastor? É sentado, que nem você está sentado aqui hoje para ouvir a palavra de Deus. Porque quem não senta para ouvir, não serve para ficar de pé para falar. Eu não acredito em pastor, em pregador, em ensinador, pastor, que não senta numa escola dominical para ouvir a palavra. Ou que só vem no dia que ele vai ministrar a escola dominical. Ou que não vem num culto de ensino. Para mim, essas pessoas são fracas. E hoje nós estamos vivendo uma geração assim, irmãos. Há 44 anos que eu prego. Sou bisavô. Eu bisneto. Vamos neto. Então, eu posso dizer isso com particularidade. Sabe que geração é essa? Ele aceita Jesus 3 meses depois. Ele já compra um terno, nada contra, cara. Um sapato de 2 cores, lencinho no bolso, anel no dedo, gravatinha, Bíblia de estudo pentecostal debaixo do braço e põe lá no Facebook, agendas abertas. Não, faz isso não. Começa no raso. Começa no raso. Vai, Deus vai te levar a hora que Ele quiser. Você é um escolhido, você é um chamado, Ele te mandou, mas vai no tempo de Deus, não no seu tempo, senão vai dar tudo errado. Glória a Deus. E Deus chega para Pedro, depois que ele prega o sermão, ele fala, vem cá, Pedro, é o seguinte, Pedro não conhecia Jesus, conheceu Jesus ali. E Jesus não conhecia Pedro, mas Pedro não conhecia Jesus. Ele fala, agora você pega esse mesmo barco que você emprestou para fazer a obra de Deus, você vai pegar esse mesmo barco, vai no mesmo lugar aonde você não pegou nada, joga a rede lá. Aí Pedro falou, peraí, deixa eu perguntar para o senhor faz o que da vida? Eu sou filho de carpinteiro, não? Sou carpinteiro. Pois é, eu sou pescador. Eu nasci praticamente dentro do mar. E o mar não estava. Se hoje a gente não pegou de dia muito bem. Agora, o que Pedro não sabia é que quem fez o mar, o peixe, os céus, a terra, e Pedro estava diante dele. Você não pode, mas Deus pode. Você não tem, mas Deus tem. Você não faz, mas Deus faz. Você não consegue, mas Deus não consegue, mas Deus consegue. É só você confiar. Aí Pedro disse assim, Senhor, lógica não tem, o Senhor está falando. Mas eu ouvi a tua palavra, e a tua palavra produziu fé no meu coração, e sobre a tua palavra, aleluia, porque essa palavra é poderosa, meu irmão. Sobre a tua palavra eu lançaria. E quando ele volta com o barco cheio de... Interessante que Pedro foi, o barco encheu de peixe. Aí ele chamou Tiago, falou, Tiago, vem cá, porque não cabe mais no meu barco. Começou a colocar no barco de Tiago. E aí colocou no barco de André. Sabe por quê? Deixa eu te profetizar aqui. O que Deus vai te dar é tão grande que você vai ter que distribuir para os outros. Tem gente que pegou. Tem gente que pegou. Aí quando termina, Deus escolhe Pedro. Fala, vem Pedro.
Eu estou te escolhendo, estou te mandando. Vem após mim, vem, me segue. Porque eu quero te fazer pescador de homens. Sabe qual a diferença do pescador de peixe e do pescador de homem? Quem quer saber, diga amém. Da próxima vez eu falo. Não. Esse aí não quem quer ouvir, não. Vou dar uma chance para mim não voltar para casa com a diferença entre pescador de homem e pescador de peixe. Quem quer saber, diga amém. Da próxima vez eu falo. Não, pastor. A diferença do pescador de peixe, ele pega o peixe vivo para matar o peixe. Agora o pescador de homem, ele pega o peixe que está morto para dar vida. Glória a Deus. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia. Ele vai chamar o Pedro: vem Pedro, vem comigo. E Pedro andou 3 anos na escola de Jesus, para depois ganhar 3.000 almas. Não é assim não, você tem que sentar para ouvir. Pastor Paulo está sentadinho aí, mas você não sabe quanta água ele já viu passar debaixo da ponte. Tem muita gente que é assim, pastor. Ele quer ser pastor, mas não quer pastar. Ele quer o que o senhor tem, mas não quer passar o que o senhor passou. O que o senhor passou, eles não querem. E Deus só vai te dar você passando o que você tem que passar. Aí depois a Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 17, Jesus chama mais gente, escolhe mais gente. Ei, não acabou não, Jesus vai escolher você também. Aleluia. Só que aí ele chama quem? Mateus. Quem é Mateus? O obrador de impostos. Os judeus odiavam. Por quê? Porque Mateus era judeu também. Só que Mateus era caíra. Porque ele era judeu e trabalhava com os romanos. E cobrava impostos além do que devia cobrar. Quando Pedro chegava na praia, ele já chegava cobrando imposto. O pessoal lá no Brasil já chega cobrando imposto. Chega. Aí, além disso, ainda cobrava mais do que queria cobrar. Pedro odiava Mateus. Aí Jesus chama Mateus. Não vai dar certo. E Pedro já era meio sanguinário. Aí ele fala: mestre, e Jesus vai jantar na casa de Mateus. Se ele soubesse com quem que ele está sentando para comer. Aí, serve. Aí Jesus fala assim, ó, já conhecendo o coração de Pedro, fala, um dia Pedro chega para Jesus e fala assim: mestre, até quantas vezes mesmo eu devo perdoar o meu irmão? Lembra que Pedro perguntou? Até 7? Foi essa pergunta que Jesus fez? O que Jesus respondeu? O que Pedro fez? E foi o que Jesus respondeu? Agora, por que Pedro fez essa pergunta para Jesus se ele devia perdoar só até 7? Não tem que ter um motivo? Abra sua Bíblia aí. Lucas 17, capítulo 3 e 4. Quem pode ler? Lucas 17, capítulo 3 e 4. Ok. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoai-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia que vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoe-lhe. Se ele vier no dia 7 vezes, perdoa 7 vezes. Aí Pedro pensou, a ideia de Pedro era essa: vou perdoar até 7, na 8ª eu corto a orelha do, corta a cabeça do Mateus. Eu vou só ter certeza se é 7 mesmo. Na 8ª eu arranco a cabeça do Mateus. Mestre, uma perguntinha: quantas vezes mesmo o senhor falou lá atrás, quantas vezes ele perdoou? Até 7, né? Aí Jesus disse: eu não te digo 7, mas 70 vezes 7. Vem aqui, Mateus. Vem aqui. Dá um abraço aqui, vai fazer o quê? Te perdoou, Marcos. Você teve sorte. Tá louquinho para cortar sua cabeça. Você não vale nada, rapaz.
Mas Jesus falou que eu tenho que perdoar 70 vezes 7, mas eu tenho que te perdoar. Oh, coisa difícil, mas só eu me arrependo de perdoar sempre. Que não tem que mudar de igreja não, irmão. Você tem que perdoar. Ah, não vou com a cara. Tinha meu irmão outro dia lá. E aí, irmã, continua lá na igreja. Não, não, sai de lá, pastor. Não me deu que a irmã do círculo de oração. Discuti com ela e saí de lá. Eu falei, peraí, mas se Jesus voltar, como é que fica? A senhora quer ir para o céu? Quer? A irmã também quer ir para o céu. Sim. A senhora acha que vai para o céu? Aí eu vou, ela eu não sei. Eu falei, só se for da boca do jacaré. O céu que eu conheço, nós vamos entrar de mão dada. A Bíblia diz, suportando-vos uns aos outros. Não, não é saindo de igreja, mudando de igreja, é suportando. Fala por irmão do lado assim, você é chato pra caramba. Ô, Deus, que aproveitou, pastor. Ô, Deus, que encheu a boca pra falar assim, chato. Não é assim não, é com carinho, com carinho. Fala com ele, você é chato, fala com ele. Aí ela fala com você é chato, fala, você é chato. E eu sou um pouquinho chato. Mas vai me suportando, eu vou te suportando. É assim que nós vamos subir no céu. Suportando-vos uns aos outros. Aí depois, se você olhar o texto um pouquinho mais à frente, em Lucas 4:39, Pedro já teve que enfrentar esse problema de perdoar Mateus. Aí a sogra dele fica doente. E Jesus cura a sogra de Pedro. É aí que o pessoal fala que Pedro negou Jesus porque curou a sogra dele. Não, não há nada a ver. Não é isso. Não é porque curou a sogra dele. Não. Mentira. Tá? Jesus cura a sogra de Pedro. A sogra de Pedro estava com febre. Não podia se mexer, não fazia nada. A Bíblia diz que depois que Jesus cura a sogra dele, ela levanta e vai fazer comida e vai servir os apóstolos. Tem gente com febre aí, mas Jesus vai arrancar tua febre aqui hoje. Aí Jesus chega e Pedro vai vendo aquilo. E você sabe que o amor de Pedro é um amor interesseiro. Sabe? Sabe qual que é a ideia de Pedro? Na cabeça do Pedro é assim: Jesus multiplica pães, depois ele multiplica peixes. Eu vou parafrasear, isso aqui é uma mente nervosa de domingo de manhã. Mas eu estou parafraseando e pensando assim, ó, só parafraseando, não fala muito você não. Eu cheguei para o Tiago e disse, Tiago, rapaz, eu vou aprender a fazer isso aqui do jeito que o mestre faz. Eu acho que eu aprender a multiplicar pão, eu vou abrir a padaria do Pedro. Ô João, vem cá. O que você acha? Eu estou pensando em pôr assim, ó, PPP. O que é PPP? É padaria e peixaria do Pedro. André, o que você acha de um rede de peixarias Galileia? A ideia de Pedro era aprender o que Jesus fazia e fazer igual. Ganhar dinheiro. O amor de Pedro era interesseiro. Eu vou te provar, calma, lá na frente eu te provo que o amor dele era interesseiro. Mas aí, um dia Jesus fala assim, ó, vocês vão, atravessam o mar da Galileia, eu já estive lá 2 vezes, agora em maio, estou voltando para lá, se Deus permitir, lindo o mar da Galileia, atravessa o mar da Galileia, vai, é 40 minutos para você atravessar o mar da Galileia. Vão, e eu fico aqui despedindo a multidão. Eles estavam cansados, deixou o mestre sozinho para voltar. Deixou o mestre sozinho despedindo a multidão. Foi 40 minutos. 6 horas da tarde ele saiu. Sabe que hora que era? Eles estavam no meio do mar? 3 horas da manhã. Eu tinha atravessado o mar. E as ondas quase engolindo o barco. Ei, se Jesus não tiver contigo no barco, é verdade. Se não tiver ajuda no profissional, você não entra. Se Jesus não for, não vai. Sabe o que eles deviam ter falado? De jeito nenhum, mestre. Se o senhor não montar nesse barco aqui, a gente não entra. Mas não, foram. Pastor. 3 horas da manhã, um mar encapelado e tira água daqui, tira água dali. A Bíblia diz que eles gritaram com medo. Homens que conheciam o mar gritaram, apavorados com medo.
Aí de repente, tem um homem andando em cima das águas. Você já imaginou essa cena? Um homem andando em cima das águas, pisando em cima das águas e afundando. Aleluia. Vai pisando em cima das águas, desafiando a lei da gravidade. E alguém olha assim, deve ser um fantasma. Alguém dos discípulos deve ser um fantasma. Porque os gregos acreditavam que do mar saiu sereia, saiu um monstro, saiu um fantasma. É um fantasma, só pode ser um fantasma. E lá vem Jesus. Pisando sobre as águas, e daqui a pouco Pedro fala: não, eu conheço o andar dele, o andar dele é diferente. Eu estou dizendo, eu vou dizer uma coisa boa para você, ele está andando aqui no nosso meio hoje, nessa manhã. Quem sente ele aqui nessa manhã? Eu conheço ele, eu sei quem é ele. E Pedro diz: Senhor, se é tu mesmo, manda. Se ele te enviar, vai. Fala para o irmão do lado: se ele te enviar, vai. E Jesus falou: vem, Pedro, não te mandei eu, vem, Pedro, agora pode ir, sozinho não vai não, mas é ele que mandou, pode ir. E Pedro, eu já vi tantos homens fazer milagres, tantos homens mortos ressuscitar, mas eu nunca vi um homem andar em cima da água, pastor. Nunca vi. Aí Pedro vem e vai andando sobre as águas, e olhando para Jesus, andando sobre as águas, e o barco agora estava ficando longe. Só que de repente Pedro tira os olhos de Jesus e olha para o mar encapelado, para as ondas bravias, para aquelas ondas altas. E quando ele tira os olhos de Jesus e olha para a água, ele começa a afundar. Não tire os olhos de Jesus, por maior que as ondas dessa vida venham contra você, olha para ele. E quando ele tira os olhos de Jesus, ele afunda. Agora, o barco estava longe, os amigos estavam longe, aonde ele podia agarrar estava longe. Agora é que Deus permite isso, irmão. Tem hora que Deus não deixa ninguém perto de você. Tem hora que Ele não deixa onde você agarrar. Você fala: eu não tenho onde segurar, não tem ninguém para me ajudar, não tem ninguém para me estender a mão. Deus permite isso. O barco estava longe, os amigos estavam longe, mas pode te dar uma notícia boa? Amém, deixa eu glória a Deus. Se você não dá glória a Deus, sai por essa porta e vai embora. O barco estava longe, os amigos estavam longe, mas Jesus estava pertinho. Aleluia. Todo mundo, Paulo disse assim para Timóteo: Timóteo, todo mundo me abandonou, mas o Senhor me assistiu. Aleluia. Davi disse ainda: que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Jesus olha para ele e diz: homem de pequena fé. Tem gente que fala para ele: se a tua fé for do tamanho, não, é errado. Se a tua fé for do tamanho de grande mostarda, você está lascado. A Bíblia não fala se a tua fé for do tamanho, se a tua fé for como grande mostarda. Porque sendo a menor dos hortaliças, se transforma na maior. Tem que ser como, não igual. Aí ele diz assim: homem de pequena fé. Por que duvidaste? Aquela mulher se ofendesse e disse: mulher grande. É quem está bom. A mão para mim aqui, Pedro. Jesus segura a mão de Pedro. Jesus te segura pela mão direita. Diz: fica tranquilo, Pedro, eu estou contigo. Nós estamos juntos, Pedro, nós estamos juntos. Vem comigo, Pedro, vem comigo. Um caminho aberto sobre as águas. Sabe que falta primeiro? Falta meia hora ainda. Anda mais um pouco. Jesus chama os discípulos e fala assim: olha, detalhe. O povo está dizendo que eu sou. Aí eu falo: Senhor, isso serve para Jeremias, Elias, os profetas. Tá, eles disseram isso. E vocês? O que vocês acham disso? De falar que os outros falam fácil, mas quando a gente tem que falar, Pedro é o único que tem coragem a um passo à frente e diz: Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus.
E Jesus disse, aí o texto nós é, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ei, não é que Pedro era pedra. Não, Pedro não era pedra. Se Pedro fosse a pedra, ele não estava lascado. Mas se a nossa Bíblia tivesse edificado sobre Pedro, Jesus estava fazendo um trocadilho. Ele estava dizendo assim, ó, tu és Petrus, pedra pequena, mas sobre esta pedra, pedra grande, pedrinha, você é pedrinha, pedregulho, pedrisco, tu és Petrus, pedra pequena, mas sobre esta pedra, pedra grande, edificarei a minha igreja. Pelos edificadores, Jesus Cristo, aleluia. Aí Pedro se sente grandão. Traz Pedro. Assim, eu te amo. Ô João, sou Pedro. Sou um cara. Ei, quando a gente se exalta, Deus tem um orgulho especial. Quando você pregar a palavra de Deus, chegando no final, ele diz, não, que palavra? Não seja não. Seja não, porque a glória é só dele. Se você cantar, e os irmãos dizem, minha irmã, que louvor, que coisa linda, como Deus te usou. Não se encha não, a glória é só dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, amém. Quando você se incha, Deus tem um bagulho especial para você. Porque eu fui pegar no converso, pastor, e o pregador, eu fui ajudar um pastor, ele deu um ônibus lá, dirigiu uma congregação, fui ajudar o pastor Luiz Antônio, ia pregar o ex-testemunho do Sabugosa, no sítio de Itapavaré. E ele não foi. Aí não tinha, o pastor viu o único de fora, que era eu, mais de 500 pessoas, ele falou, 1 minuto antes da pregação, falou assim, ó, aqui está o pastor Fernando, é o único que tem de fora aqui, ele vai pregar a palavra aqui para nós. E agora, vou pegar o que aqui? Os irmãos me conheciam tantas mensagens que eu te pregarei para ele. Aí era mais louco, aquele tempo era louco. Ele colocava no morrendo. Eu falei para o irmão, faz o seguinte, irmão, abre a Bíblia aí, onde cair eu vou pegar. O irmão abriu para Ezequiel, acho que é capítulo 10. Assim. E andando eles, andavam as rodas, e parando eles, paravam as rodas. E as rodas estavam cheias de olhos por dentro e por fora. Chegou, está entendendo? Andando eles, estavam parando ele, cheio de olho por dentro e por fora. Mas eu estava tão cheio de Deus, vazio de mim, que eu preguei, Deus. O poder daquela igreja. Eu não sei aonde Deus me fez arrancar texto dali. E no final, gente batizada com o Espírito Santo, dentro do ônibus que nós fomos embora, e irmãos falando em línguas estranhas. Aí, na outra semana, eu tinha que pegar uma cobra no ginásio de esporte. Tinha mais de 1000 pessoas lá. Sábado e domingo. O que eu pensei? Não, vou pegar a mesma mensagem, andando ele, dava falta pagando. Se com 500 acontecer aqui com 1000 e poucas pessoas, você vai descer. Glória a Deus. Peguei lá. Senti o Napoleão Falcão da época. Santo. Os irmãos, com a paz do Senhor, abram suas Bíblias. Lembra desse bons filhos? Silêncio no final. O pior que era antes daí, estava tudo lembrando glória a Deus. Aí logo que eu peguei aquele silêncio. Eu peguei, suei, gritei, olhei pro chão. Falei pro irmão assim, dá a mão pro irmão do seu lado. A irmã brincando com a criança, graças a Deus que eu tinha celular naquela época. O tiro de misericórdia foi que eu dei não aguentava mais de tanto gritar. Aí eu parei de gritar um pouco aquele silêncio no ginásio, escutei lá no fundo assim, ó. Você tá rindo porque não é assim. E eu que cheguei grandão assim, ó. Assim. Deus pegou uma agulha, eu achei eu assim. Não jantei, peguei, fui pro hotel. Ia ter que pregar no outro dia. O irmão me chamou para almoçar, eu não almocei. Eu acordava de noite e escutava assim. Eu chorei a tarde inteira. Eu falei, Deus, eu acabei com o conversa com esse irmão. Eu achei que eu era crente. Os irmãos me trouxe aqui, me pagou hotel, me deu comida, Senhor.
Como eu comecei para vir aqui e eu fiz isso com eles, me perdoa, assim, eu chorei a tarde inteira. Cheguei à noite, pastor Paulo, com a Bíblia na mão, assim, tão pequeno, com vergonha de olhar para o povo. Ele falou, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Olha que eu abri a Bíblia, pastor Paulo, eu não conseguia pregar, a glória de Deus desceu naquele lugar. Porque o grande é Ele, a glória é Ele. E o Pedrão se achou Pedrão, Pedrão. Você viu, José? Eu sou Pedro. Você viu, Bartolomeu? Eu sou Pedro. Aí Jesus anda mais um pouco, olha para o templo e fala, bem, eu posso derrubar o templo, desse templo derrubar, falando da morte dele. Eu sou Pedro. Senhor, eu não deixarei que isso aconteça contigo. Ele falou, papéis e mil, Satanás. O Pedrão, Satanás? Mãe, cadê? Eu era Pedro agora. Satanás? Porque você me serve estendamente para Deus. Mas Jesus não expulsou Pedro. Quem Jesus expulsou? Quem Jesus expulsou? Ei, teu esposo fica, Satanás vai embora. Ei, teu filho fica, o diabo vai embora. Ei, o irmão da igreja fica, o diabo vai embora. O demônio vai embora, aquele teu companheiro de trabalho fica. Aí Jesus, já vou para o jeito certo. Jesus chega e foi para aquele lado, para o jeito certo. Vai olhar. A alma dele estava angustiada até a morte. Porque o crente se angustia, irmão, o crente fica triste, fica. Crente, se segrega, como se você tivesse raiva. Não procure uma dodoquinha lá para pedir uma revelação para matar o professor, ela não vai orar. Entra dentro do teu quarto, fecha a porta e fala com Deus e ele te ouvirá. Jesus estava angustiado, ele foi em casa. E falou para Pedro, Tiago, João, os discípulos, só tinha 11, Júlio já estava. Fica aqui, olhando, fica aqui, senta aqui. Jesus falou, senta, eles deitaram. Que vou ali à frente, olhar e já volto. E quando Jesus volta, ele estava, eles estavam fazendo o quê? Coisa errada, vocês sabem, né? Coisa errada, vocês sabem. Os discípulos estavam fazendo o que? Estavam orando? Estava? E ele chega para Pedro. Não chega para os outros. Chega para o Pedro e diz: Pedro. Está carregado de sangue. O que é, senhor? O que foi? Você não pode morrer. Agora a pergunta que eu te faço é: por que Jesus perguntou para Pedro? Não, tinha 11, não tinha. Por que Jesus foi perguntar para Pedro? Perguntou para Tiago. André, Felipe. Na próxima vez eu falo, tá bom? Porque o Pedro foi aquele que falou assim para Jesus: se presta, se for preciso, eu vou pedir a cara. O Pedro foi e inventou: tamo junto. Tamo junto, mestre. É nós. É nós. Fica tranquilo, estou contigo, nós estamos juntos. Estamos juntos e misturados. Conta comigo, pastor. Olha que vamos ver mesmo, meu irmão. Pode olhar comigo, meu irmão. Agora, pastor, papai, muito mais rápido. Tá doido. Pedro era aquele doutor. Aqueles homens ali, aqueles tranquilos. Que é isso? Lembra quando Jesus falou com Pedro? Pedro tinha pescado a noite toda, inteira. Ele estava a noite inteira acordado. Agora, quando é para olhar, ele não consegue ficar acordado. Posso falar? Por quê? Se é para orar, estou cansado, pastor. Amanhã eu tenho que trabalhar cedo. Não dá, não tem como. Sabe, mas se é para pescar,
na rede, na garrafa, na vaca. Vamos junto. Bota comigo. Vai ter um churrasco? Opa, pastor Paulo, ainda. Mas nós vamos até às 5 da manhã no churrasco. Eu aguento. Irmão, nós vamos olhar aqui até às 5 da manhã. Amanhã eu trabalho 5. Até queria, viu? Mas não vai dar não, pastor. Eu estou trabalhando 5. Ou seja, se é para ir para o shopping, tá. Se é para oração. O problema aqui é errado para o shopping? Não. O problema aqui é proporcionalidade. Ou seja, com a mesma intensidade que eu vou para o shopping, eu vou para a oração. Glória a Deus. Com a mesma intensidade que eu vou para a praia, eu vou para o culto. Aleluia. É proporcionalidade. Será que eu interajo da mesma maneira que eu interajo com as coisas do mundo? Deixa eu falar. Aí Pedro, você sabe, corta o livro. Você acha que ele tem o tempo aí? Tá? Porque ele era ruim de mira mesmo. Ele queria cortar o nome no meio, está absurdo. Ele era ruim de mira. Ele queria cortar o nome no meio. Cortou o livro. Eu fico imaginando assim. Hoje ele pregador falando que Jesus pegou ele, socorreu ele, limpou ele. Sabe qual é o problema? Jesus fez isso na minha cabeça. Porque a Bíblia diz assim: Jesus tocou a orelha e o curou. Glória a Deus. Sabe qual é o imagino? Que Jesus não tocou a orelha velha e colou. Agora, será que Jesus tem poder para criar uma orelha nova? Glória a Deus. Ele criou os céus e a terra. Ele toca na orelha, a Bíblia diz, tocou e curou. Eu acredito que na hora que ele toca, nasceu uma orelha nova. Ele ficou ali, dá o lampião aí, João. Dá o lampião aí, velho. Cadê a orelha do homem? Cadê a orelha? Não, tá aqui. Tá aqui. Faça mais isso não, João. Pedro. Ei, para de ficar procurando coisa velha, que o próprio Deus já cortou de você, que Deus tirou de você. Para de ficar atrás de coisa velha. Deus tem coisa nova para a sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Fala para o outro lado, está com fome? Com fome, hein? 10h35 aí. Deu nem uma hora. Ah, vai embora. Tô acabando. Mas eu falei aqui que o pegão, o amor dele era interessante. Será que é verdade? Um dia chegou um jovem, era um jovem rico, jovem rico. O jovem rico era um modelo de jovem que toda moça na igreja. Jovem, bonito, inteligente, um carrão da época, que um cavalo, era um BMW. Chegou com uma BMW, roupa nova, rico, crente, conhecedor da palavra, pregador, e cheio disso, educado, bom mestre. O que devo fazer para alimentar a filha dele? Como se ele tivesse pegado já o cheque na mão e falado, fala quanto é que eu pago. Aí Jesus olha para ele e fala assim, deixa eu fazer uma pergunta aqui antes. Quem conhece o forte do mandamento do meu? Nome? Sim, você sabe. Eu não sei. Nome. Eu que você sabe. Tá. Ô mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala, observe os mandamentos. Aí eu não sabe. Como é que é? Você está fazendo uma piada. Eu sou judeu. O judeu conhecia 613 leis. Porque um judeu, com um dia de vida, a mulher judia, ela pegava a criança em colo, um dia de vida, e falava 1 hora da Torá para ela. 2 dias de vida, 1 hora da Torá. Todo judeu sabia decorar e saltear das 613 leis. Você não está piada comigo. Isso aí eu sei desde a minha infância.
Você está pensando que eu sou aquele povo lá de São Simão, senhor? Aí Jesus fala, tá bom, fala só uma coisinha. Opa, pode falar. Pode falar, o que falta? Vai, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Como é que é o negócio? Beijinho, beijinho. Vazou. Deu linha na Bíblia. Caiu na braquiária. É a única vez que eu vi, pastor Paulo, um moço, alguém que é triste na presença de Jesus assim. Aí o Pedro ficou doido. O Pedro ficou peraí. Vem, abre a sua Bíblia. Põe o texto do Mateus 19, 25. O Pedro fez um cálculo rápido ali. E se eu abrir 10 peixarias, ele mandar vender tudo e dar para os pobres. E se eu abrir 5 padarias, ele fala, vende tudo e dá para os pobres. Não, essa história não está certa. Chamou Jesus e falou, depois que aconteceu o episódio do jovem rico, ele já chamou Jesus e falou, mestre, preciso sentar com o senhor aqui, chama os discípulos aí, eu preciso fazer uma reunião com o senhor. Isso é ordinário. Não, senta aí, o que você precisa fazer reunião? Acabou o episódio, pode ver. Acabou, o jovem rico foi embora e o GP já ficou preocupado, falou, senta aqui, mestre, eu preciso falar com o senhor. Não, Pedro. Eu estou pensando aqui, se eu abrir 10 padarias, você mandar vender tudo para os pobres. Olha o que Pedro vai dizer. Vai lá. Então Pedro respondeu e disse, e um pouquinho antes vai dizer, Pedro comanda a palavra, né? Então Pedro respondeu e disse, eis que nós deixamos tudo, até minha sogra, que quanto amo, eu deixei, e te segui. Sogra aí não, né? Sogra é coisa boa, né? E logo uma mordida de copa no teu sorriso de sogra. Brincadeira. Não me leva a sério não, né? Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Aqui, o que nós seguiremos. Mas o que eu ganho com isso? Eu larguei tudo, deixei tudo para te seguir. O que eu ganho? Onde está a minha parte nesse negócio? Porque eu estou aqui pensando, se eu mandar vender tudo para os pobres, vai. Jesus ele diz, em verdade te digo, que vós, se vós me seguirdes, quando na regeneração do Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Vai. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Então fala, onde que eu assino esse contrato, senhor? Fala onde é que eu quero assinar agora. Pedro ainda não era convertido. O amor dele era interessante, aquele crente, pastor Paulo, que vem pensando assim, eu vou limpar a igreja. Se eu limpar, quem sabe o pastor Paulo morreu de diabo. Eu vou dar uma oferta para a igreja, quem sabe nos deixa me pegar. Pastor Paulo, querendo interesseiro, faz pensando no que vai receber em troca. O verdadeiro amor não espera nada em troca. A Bíblia diz em Efésios 6,8: e recebereis do Senhor, todo o bem que você fizer. Quem te paga é o Senhor. Glória a Deus. É dele. Então, ele não é convertido, ele vai se converter no dia de Pentecostes. Aí, Pedro vai realmente se converter. E agora, irmãos, Jesus vai ser preso. Jesus vai ser preso. E aquele que diz que é com Jesus até a morte, nega Jesus quantas vezes? A gente acha que é diferente de Pedro, né? A gente nega Jesus por muito tempo. Tem gente por muito menos da mesma coisa. Lucas, põe aí para mim o versículo de Lucas 22, 62. Já quero, desculpa. Lucas 22, 62. Pedro não se sentia mais apóstolo. Ele disse: por favor, eu não devia ter feito isso. Olha que interessante, quando Pedro nega Jesus pela terceira. Ei, põe uma pessoa de praia. Uma
pessoa fala mal de você pelas coisas. A pessoa te calunia. Você consegue olhar isso de sério? Sabe? Sabe? Você sabe que a pessoa está falando mal de você, te caluniando, te prejudicando. Você não consegue olhar, você não consegue. Olha o que é o amor de Deus. Quando Pedro nega Jesus pela terceira vez, olha o que o texto diz. E virando-se o Senhor, olhou. Pedro havia negado Jesus. E lembrou-se da palavra do Senhor, quando ele havia dito, antes buscar tanto e negarás 3 vezes. Pedro não se sentiu mais atrás. E quando Maria Jesus ressuscita, elas vão ao túmulo levando um vaso de especiarias. Mateus, Lucas 24, Lucas 24. E pela manhã bem cedo, Maria e as outras mulheres vão ao sepulcro, levando perfume. Levando especiarias. Para quem está morto. Levar perfume para quem está morto. O que eu não consigo entender, pastor Paulo, não me entra na cabeça de maneira nenhuma. Eu fui no velório outro dia, eu contei 19 coroas de flores. Não, esposa do pastor. 19 coroas de flores. Eu falei, meu Deus, será que essa mulher recebeu 19 coroas de flores quando estava viva? Ela não vai poder cheirar uma flor daquela. Anne Frank disse, me dê flores enquanto eu posso dizer obrigado. Mas sabe por que os mortos recebem mais flores do que os vivos? Porque o remorso é maior do que a gratidão. Se você quer fazer algo para alguém, faça agora. Se você quer ajudar alguém, ajude agora. Se você quer pedir perdão para alguém, peça agora. Se você quer abraçar alguém, abrace agora, porque amanhã pode ser tarde demais. Olha, nossa, as mulheres foram para o sepulcro levando sepulcro e perfume quem está morto. Ainda chega, vê a porta removida e vê um homem pensando que é um hortelão e diz: onde está meu Senhor? Eu primeiro viu os anjos, ela vê os anjos. Onde está o meu Senhor? Os anjos dizem: por que vocês procuram o vivente entre os mortos? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Nós estamos saindo, vê um homem e pensa que é um hortelão. Foi o Senhor que o levou. Me diga onde eu pusesse para querer colocar perfume nele. Pensando que era um hortelão. E Jesus disse: Maria. Porque as minhas ovelhas conhecem a minha voz e delas sou conhecido. Maria. Raboni, mestre, eu trouxe perfume para o Senhor. Não, perfume não quero, agora eu tenho um corpo glorificado. Ah, Senhor, eu queria tanto dar esse perfume para o Senhor. Não, esquece, não esquece. Você não precisa fazer mais. Mas tem uma coisa que você pode fazer. O que eu posso fazer, mestre? Fala. Ide. Não te mandei eu. Não te escolhi eu. Não te mandei, eu estou te mandando, Maria. Vai, vai. Você é uma escolhida, Maria. Vai e diga o que, mestre? Diga que eu estou vivo. Vai pelas ruas de São Simão e diga: ele vive. Ele vive. Posso crer. Mas eu
nosso poderoso Deus. Sinta a presença do Filho de Deus aqui. Aleluia! Aleluia! Fala que eu estou vivo. Mas o interessante é que Jesus fala assim: vai, que dize aos discípulos e a Pedro. Disse aos discípulos e a Pedro. Porque Pedro não se sentia mais. Pedro não se sentia mais em Cristo. E fala para eles que eu vou encontrar eles na Galileia. Passou 10 dias que Jesus não veio. Sabe o que Pedro fez? Voltou a mesma vida dele. Conta para esse cara. Esqueceu. Sabe uma coisa? Tudo vai lá. Tudo vai lá. Estavam pescando e não pegaram a noite inteira de novo. Já era pela manhã e não pegaram. Porque Jesus não estava no mar. Daqui a pouco alguém aparece na praia. A Bíblia diz assim, eu amo esse texto. E pela manhã vencendo, Jesus aparece na praia. E nessa manhã, Jesus já apareceu aqui. Não sentir a presença dele. Se você não sentiu, está morto, está morto. Jesus vai te ressuscitar hoje, não é possível. E Jesus aparece na praia. Eles tinham abandonado Jesus. Aí, estava meio... Ainda era de manhã cedinho ainda. E Jesus muitas vezes era reconhecido ou não no corpo glorificado. Tem alguém lá na praia. Jesus veio. Sabe como é que Jesus gritou? Traidores! Fracos! Covardes! Vai ser que ele gritou? Sabe essas coisas? Sabe quando Jesus gritou? Filhos. Filho. Filha. Essa palavra tem um caminhão de graça, né, Deus? Deus não te vê como o homem vê. Para Deus você é filho. Para o mundo aí fora você é evangélico. Para o mundo aí fora você é crente. Para o mundo aí fora, mas para Jesus você é filho. Glória a Deus. Quem entende isso, maravilhoso. E ele vai dizer: vocês não pegaram nada? Não, pegamos nada não. Lança a rede do lado direito. Hã? Do lado direito. Eu conheço. Parece que eu sei que eu estou entendendo. Será que é ele? Aleluia. Vamos lançar? E a Bíblia diz que saiu 153 grandes peixes. E quando ele chega na praia, o peixe já estava assado. Quando você vem vindo com a farinha, Jesus já voltou com o bolo já. O peixe já estava assado. Falou: senta aí, come, xarabacalaba. Esse é o nosso Deus. Termina agora. Uma hora que eu estou falando, está de volta. Um minutinho para frente. Pode ir? Ei, pastor Paulo, pode ir. Quem me dá mais 5 minutos aí, levanta a mão. 10, 15 dias já dá. 5 da manhã, mano. Eu estou falando de Bíblia, você deixar, fica até cheio de Deus aqui, irmão. Você deixar. Você fala de política, eu não entendo nada. Você fala de Big Brother, eu não entendo nada. Essas coisas eu não entendo nada. Mas falando de Deus, é comigo mesmo. Põe Atos 1:10 aí na Bíblia, por favor. Atos 1:10. Guarda bem esse versículo. E estando
com os olhos fitos no céu. Diga, fitos no céu. Quem estava com os olhos fitos? Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Bartolomeu. Tem crente que ele sabe escalar o time do mundo. Você pergunta para ele, quem é o goleiro do mundo? Sabe? Quem é o 10 do Corinthians? Vai se perguntar qual é o nome dos 12 filhos de Jacó. Não sei. Dos 12 apóstolos. Vou dar meu livro aqui. Vou dar meu livro para quem saber qual é o nome dos 2 homens que foram escolhidos para substituir Judas. Fala. Tiraram sorte ali para ver quem é que foi substituir Judas. Sabe? Agora o nome do carro lá do Corinthians, você sabe, né? Aqui, ó, Memphis Depay, né? É mais difícil guardar o nome de Memphis Depay do que o nome de Matias. Deixa eu ver. Vai. Estando ele com os olhos fitos no céu, Pedro, Tiago, João, enquanto ele subia, eis que junto dele puseram 2 homens vestidos de branco, dizendo: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que viste subir, um dia voltará para vós. E ele diz: ficar em Jerusalém até que do alto, Atos 1:8, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E eles ficaram lá. Sabe quantos tinham que viram Jesus subir? Quase 500. Agora, no dia de Pentecostes, foi Jesus falou: fica lá até ser revestido. Tinha 500. Aí foi ele, sabe quanto sobrou? 120. Você demora um pouco para ficar ninguém. Falou: não, vamos ficar. Jesus falou que vai revestir a gente de poder. Vai revestir a gente de poder. Vai revestir a gente de poder. Atos, vai dizer assim, de repente. Atos 2, de repente. As coisas de Deus é de repente, tá? Estavam todos reunidos no mesmo lugar, e veio do céu um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa em que estavam, e todos foram cheios do Espírito Santo. E foram vistos sobre eles línguas repartidas como de fogo, e começaram a falar em nova língua, como o Espírito lhe ordenava que falavam. Aí eles começaram a falar língua estranha. E quem estava lá fora começou a dizer assim: essa hora da manhã, esse povo falando uma língua tudo enrolado, tá tudo bêbado, tá tudo embriagado, estão tudo bêbado. E o povo falando que eles estavam embriagados. E João falou: dá licença, velho. Sai da frente, João. Sai da frente, Felipe. Sai da frente, Bartolomeu. Segura Pedro aí. Vai cortar o hino dos homens. Ele é meio que viu. Não. Eu quero dizer para esse povo quem é Jesus. E na primeira pregação de Pedro ele ganha 3.000 almas. Glória a Deus. Agora no capítulo 3 de Atos, para terminar de verdade. Capítulo 3 de Atos, versículo 1, diz assim: que Pedro e João subiam juntos. Diga, juntos. Subiam? Não, junto não é você na frente ou atrás. Você lá e eu aqui. Você canta ou não canta? Se ela cantar, eu não canto. Se ele fizer, eu não faço. Se ela tá, eu não dou. Não, junto é junto. É um do lado, o outro. É junto. Fala para o outro lado. Agora, é junto. Não, é junto. Uma vez eu li, gostei, guardei. Não é do Caminho Suave, é outra cartinha. É o tipo da escola. Fala para ele dizer. Quem tem menos de 15 anos, levanta a mão. Aqui, essa moça aqui. Sabe o que é cartilha? Lógico que você não sabe. Sabe vocês três, sabe o que é cartilha? Você sabe o que é cartilha? Sabe o que é cartilha? Lógico que você sabe. Sabe o que é cartilha? Olha lá que eu vi os velhos. O senhor sabe o que é cartilha? O senhor sabe o que é cartilha? O senhor sabe o que é cartilha? Sabe? Caminho sabe aqui, né? Sabe o que é cartilha? Sabe, né? Sério? Ele tem só teste de ver ele. Quer ver um outro teste de ver ele? Não, fazer um teste de ver ele. Você fica jovem, fica de pé, por favor. Vocês se olhar. Você sabe o que é balai? Sabe o que é balai? Sabe o que é balai? Você sabe o que é balai? As irmãs aqui sabem o que é balai? Sabe o que é balai? Sabe o que é balai?
Estressado, não pensa que é ele. Tinha Caminho Suave, não era o Caminho Suave? Eu li uma história que eu nunca mais esqueci. Era assim, os bichos estavam, uma ilustração dos bichos que estavam com frio. Aí eles entraram dentro da caverna. Mesmo dentro da caverna, eles estavam aguentando de frio. Aí o esquilo teve uma ideia. Ele encostou no outro esquilo e o calor do corpo dele esquentou no outro esquilo. Aí o coelho falou, boa ideia. Encostou no outro coelho e o calor do corpo do outro coelho não deixou de morrer de frio. Aí o guaxinim falou, vamos fazer a mesma coisa. Encostou no outro guaxinim. Aí o porco espinho. Porco espinho. Olhou para o outro porco espinho. Ele falou, rapaz, vai espetar um pouquinho. Mas a gente tem que se juntar. Se a gente não juntar, a gente vai morrer. Aleluia. Se a gente não juntar, a gente morre. Então, vai, você espeta aí, eu espeto você, mas vamos se esquentar, porque senão a gente morre. Junto, diga comigo, juntos! Juntos! Eles subiam juntos, a porta chamada Formosa. A porta Formosa era uma porta feita de bronze corinto. Ela brilhava, por isso que era chamada Formosa. Quando o sol batia, ela relucia. Ela tinha 20 metros de altura por 9 de largura. Precisava mais de 15 homens para abri-la ou fechá-la. Era um cartão postal de Jerusalém. E no pé dessa porta ficava um mendigo que há 40 anos, tinha mais de 40 anos de idade e nunca tinha andado. E ficava ali na porta mendigando. Se fosse no dia de hoje, todo mundo ia querer tirar uma selfie na porta Formosa. Lógico, tentando tirar um mendigo na porta. Na porta Formosa. E a Bíblia diz que Pedro e João estão subindo. Ao templo. Deixa ela em Atos para mim, capítulo 3. Estão subindo ao templo. Ele vê aquele mendigo. Aí, no chão. Ele não podia entrar no templo. Por quê? Porque quem tinha alguma deformidade, ou não tivesse a mulher de um menstruado, da mulher de fluxo sanguíneo, que era aleijado, não podia entrar no templo. Então ele ficava do lado de fora. Aí chega Pedro e João. Eles vão ver, vai andando versículo. Chega do lado. Irmãos, quando você para na frente de um mendigo, o que ele já imagina? Vou pegar alguma coisa. Você está passando na rua e você para na frente do mendigo e ele fala, vai me dar algum real. É assim? Aí ele para na frente, ele já para na frente dele e ele já aproveita e dá uma esmola, pelo amor de Deus. Ele diz, olha, nós não temos ouro. Nós não temos ouro. Nós temos. Nós tivemos. Glória a Deus. Põe o versículo. Deixa eu ver. Olha de Jesus. Levanta-te e. Põe o versículo 4. Você lembra do capítulo 1, Atos 10? É? Os discípulos estavam olhando para onde? E fitando os olhos no Céu. Agora eles estavam fitando os olhos aonde? No mendigo. E estava dizendo, eles olharam para o céu, agora estavam olhando para o mendigo e estavam dizendo, olha para nós. Sabe por quê? Só quem um dia não olha para o céu consegue enxergar o mendigo que está no chão. E tem autoridade para dizer, olha para nós. Quem olha para o céu não tropeça em mendigo que está no chão. Quem olha para o céu não tropeça no exaurido, no caído, no ferido, no machucado, no abandonado. Xarabacalabacana. Quem um dia olhou para o céu consegue enxergar quem está no chão. E diz, olha para nós. Aleluia. Me ajuda a pegar. Eu já peguei o seu. Só não para mentir. Mentir não tem. Mentir está no chão.
Estudo, pastor. Não, ele está deitado. Chama. Aí. Abandonado, ferido, machucado, esquecido. Chega aqui. Agora o versículo vai dizer, fitando os olhos dele, vai para frente. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Vai. E disse Pedro, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou em nome de Nazareno, levanta-te e anda. Vai no versículo da frente. E tomando-o pela mão direita. Então Pedro vai pegar um mendigo pela mão direita. Daniel, esse homem tinha mais de 40 anos que era mendigo e nunca andou. Certo? Olha o versículo da frente. Não, deixa eu ver aqui. Volta. Olha lá. Volta da frente. E saltando pôs-se de pé. Daniel, o homem nunca andou. Quando Pedro dá a mão para ele, ele saltou e ficou de pé. Você que anda, você tem que fazer melhor que o mendigo. Se o homem que nunca andou deu um salto e ficou de pé, eu sei que nunca andou, tem que fazer melhor. Porque você que anda, tem que melhor. E tomando, olha o versículo de Daí, tomando pela mão direita, levantou e logo seus artérias se firmaram. Olha o versículo da frente. E saltando. Saltou-se e pôs-se de pé. E andou. Não. Ele não fez fisioterapia? Não. Eu pensei que ele ia fazer fisioterapia. Não. Ele andou. E entrou com ele. No tempo. Ele foi fazer o churrasco? Eu pensei que ele ia fazer uma selfie, uma live. Não. No tempo. Lugar, pastor Paulo, é que esse fogo aqui que está agora dentro de é um lugar de sentir sábado. De fazer barulho. Sabe como é que o homem entra lá? Andando, diga. Saltando e louvando a Deus. Fica esse louco aí. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Sabe por quê, Daniel? Porque quanto maior a dívida, maior é a gratidão. Se você viu o irmão glorificando a Deus aí, você não sabe o que ele passou para chegar até aqui. Não, você não sabe aonde ele enfrentou. Você não sabe para onde ele teve que passar para chegar aqui. Então deixa ele adorar. Só quem está sentado aí dando glória a Deus sabe o que teve que enfrentar. Ai meu Deus, eu sinto a glória dele aqui. Pedro disse, levanta e anda. $1 milhão não podia abalar o Sinédrio, sabia? Roma investia muito dinheiro no Sinédrio. Roma investia muito dinheiro. Roma injetava dinheiro nos sacerdotes. E os sacerdotes, eles davam dinheiro para os mendigos, eles compravam o povo. Só que tinha uma coisa, $1 milhão não podia abalar o Sinédrio. 100 milhões de reais não podia abalar o Sinédrio. Mas tinha uma coisa que podia abalar o Sinédrio. O que é, pastor? O nome. Aleluia. O nome, que nome que está acima de todo nome que se nomeia. O nome que é adorado no céu, louvado na terra e respeitado no inferno. O nome de Jesus, aleluia. E diz em nome do Nazareno, levanta e anda. Sabe que cantar o louvor aí? Chama alguém. Ei. Vai terminar, 11 horas.
Quem está com fome aqui também? Oh, que maravilha! Estou cheio de Deus. Aqui. Volta lá no versículo. Oh, glória! Volta lá no versículo. Aleluia! E saudando, foi sem pé. E entrou com eles no templo. Diga comigo, andando, saltando e louvando a Deus. São três coisas: andando, Saltando e louvando a Deus. isso foi dentro do. Agora ele sai do templo. Quando ele sai do templo, versículo 9. E todo o povo ouviu. Andar, Louvar a Deus. andar. Louvar a Deus. Está faltando o que aí? Saltar. Está faltando o quê? Saltar. Dentro do templo, ele andava, saltava e louvava a Deus. Mas lá fora o povo só viu ele andar e louvar a Deus. Está faltando um? Saltar. Quem quer saber por quê, diga amém. A próxima vez que eu ver. Eu oro, jejuei, pedi para Deus dar uma palavra, pedi, orei, jejuei a Deus. Sério que alguém não almoçou? Vou dar uma chance para mim não voltar para casa, porque que lá fora ele não saltou. Quem quer saber do que ele amém? Próxima vez. Na presença de Deus, ele saltou. Lá fora, não. Porque o salto fala de uma hora a gente está em cima, outra hora a gente está. Vai. A vida da gente vai assim. Sim. Tem dia que a gente se apoia no super. Tem dia que a gente acha que o super é assim. Tem dia que a gente acha que é o melhor crente da igreja. Tem dia que a gente se sente miserável. Tem dia que parece que todo mundo da igreja está nos amando. Mas parece que tem dia que todos os irmãos da igreja estão contando. Tem dia que parece que em casa tudo vai bem, mas parece que tem dia que todo mundo da família vai contra a gente. Tem dia que a gente levanta alegre, cantando. Tem dia que a gente não quer nem levantar na cama. Porque uma hora a gente está em cima, e outra hora a gente está embaixo mesmo. E Deus sabe quando você está em cima e quando você está embaixo. Aleluia. Agora lá fora, o povo não tem que ver se você está em cima e quando você está embaixo. Sabe o que o povo tem que ver? Você andar e louvar a Deus. Que o povo vê, o povo tem que ver só. Não precisa contar se você está bem, se está ruim. O que o povo tem que ver é você andando e louvando a Deus. Andando e louvando a Deus. Andando e louvando a Deus. Poderoso. Posso terminar? Termina agora. Agora termino de verdade. Eu vou olhar para a Bíblia. Vou fechar a Bíblia, pastor. Vou fechar a Bíblia, porque se eu continuar com a Bíblia aberta, estou cheio de Glória a Deus. A hora e meia quase que eu estou falando. Aguenta aí. Aleluia. Quem não fala que quem não gostasse de Bíblia passar mal? Eu avisei. Vamos falar que eu não avisei. Posso falar, pastor? Uma coisa só? Daniel. Tira mais pertinho comigo. Quem curou mendigo foi quem? Jesus. Agora, quem foi que deu a mão? Pedro. Lembra de você? Dando a mão para ele. Quem curou foi ele. Jesus. Quem deu a mão para ele? Pedro. Posso falar? Posso falar? Quem te curou foi Jesus. Mas tem alguém que estendeu a mão. Nunca se esqueça daquele que um dia estendeu a mão. Glória a Deus. Não seja enganado. Não seja enganado. Pastor Paulo, as pessoas que a gente mais ama. Pastor, você vai colaborar. As pessoas que a gente mais ajuda, que estava caído, balando, perdido, machucado, ferido, a gente vai lá, dá um banho, ajuda, põe no chão da ajuda, ficar de pé. Quando ele está bem, sangue. Ou seja,
te ajudou foi Pedro. Quem curou foi Jesus, mas Pedro. E a Bíblia diz que, apegando-se, acho que é o versículo completo, apegando-se a Pedro, não contava o povo. Vai no versículo da frente. Apegando-se o povo, foi a Pedro e João. Ficaram ao lado dele. Estamos juntos. Nessa manhã. Quase que estava. Deus te escolheu, te chamou, te nomeou. Eu vos escolhi e vos nomeei para que lá dele fruto do nosso fruto. Fique de pé, por favor, com a autorização da sua palavra. Sua vida na mão de Deus. Diga, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida. Teu louvor diz, eis-me aqui. Estou disponível, então usa-me. Só para te servir. Eis-me aqui. Como te ensinar.